Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua. A palavra que Deus nos entregou para esse ano é amor e compromisso. Pai, usa a boca do teu filho para que traga para nós uma palavra de crescimento e de restauração. Com a palavra, Apóstolo Adilson Bonfim. Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua. Estamos no dia que se chama hoje, trazendo esta oportunidade. São pontualmente 21 horas e 7 minutos na Grande Araguaína, no Grande Rio. Pai, nós estamos nesse momento, Senhor, nessa oportunidade, trazendo para os nossos ouvintes, para os nossos irmãos que fazem parte da comunidade Jesus na Rua, esta direção de Deus na vida deles. Que no dia em que foi traído Jesus Cristo, no dia que foi revelada a traição, o traidor de Jesus Cristo, ele fez uma coisa muito simples, meus queridos. Ele não acusou, ele não se defendeu e, acima de tudo, ele não expôs até que aquele homem mesmo se expusesse. Por que aconteceu isso, apóstolo? E por que aconteceu isso, irmã Márcia, evangelista Márcia? Por um motivo simples. Porque Jesus Cristo não acusa ninguém. E outra coisa, aquele homem podia mudar de ideia. Ele estava jantando com Jesus Cristo, jantou com Jesus Cristo, que a ceia, meus queridos, é uma janta. Por que a ceia não é no almoço? Porque tradicionalmente ela é à noite. Jesus Cristo fez aquela ceia à noite. E ele comeu ali tudo que tinha direito e bebeu vinho. Ele comeu outras coisas e comeu também o pão. E bebeu o vinho. Agora, detalhe interessante, meus queridos. O vinho que Jesus Cristo bebeu não tinha álcool. Como assim, apóstolo? Que negócio difícil, apóstolo. O vinho que Jesus bebia, meus queridos, ele era o suco da uva, não era vinho com teor alcoólico. Por quê? Porque a uva era espremida no copo. Era espremida no copo, no jarro, e não era com teor alcoólico. Por quê? Por um motivo simples: o judeu não bebe álcool, e Jesus Cristo é judeu. Apóstolo? Tem muita gente que não sabe disso, acha que Jesus Cristo estava bebendo vinho lá com álcool, se embebedado e ficando muito legal. Não! O judeu não bebe vinho com álcool. Essa é a grande situação. É um suco de uva. São uvas pisadas. Elas não vão para a fermentação, para a fabricação do vinho. Agora, o vinho que é vendido pelos judeus, ele tem álcool. Por quê? Porque a uva vai levedar, então vai produzir álcool. Amém? Amém. Esse é o nosso encontro de oração. Sexta-feira, às 21 horas e 7 minutos, temos um encontro de evangelismo e missões. Sábado, às 9 horas e 7 minutos, temos o Café com Jesus. E às 21 horas e 7 minutos, o encontro de jovens. Domingo, às 21 horas e 7 minutos, temos o encontro da família. Segunda-feira, às 21 horas e 7 minutos, temos o encontro de ensino. Amém? Amém! Glória a Deus! Nós estamos, Senhor, no dia que se chama hoje, nessa oportunidade, e eu já cortei a Márcia bem aqui. O negócio é maravilhoso. Eu quero fazer um merchan, gente. Eu quero
falar para vocês do livro. O livro está na gráfica, na linha de produção, já foi colocado na diagramação correta do livro, tudo direitinho, e já está para impressão. E nós temos, né, lá no Instagram do Jesus na Rua, nós vamos lançar, né, este livro nas várias plataformas, inclusive em audiobook. Qual é a vantagem do audiobook, meu querido, para você que está aqui conosco nessa hora? O audiobook é Saulo de Tarso versus Paulo de Jerusalém. Ele vai ser para aquelas pessoas que não sabem ler. Apóstolo, mas o senhor está de brincadeira. Um audiobook para uma pessoa que não sabe ler? Sim. Por quê? Porque às vezes a pessoa não sabe ler nem escrever, mas ele consegue acionar o telefone. E como o audiobook, a partir do momento que você compra, ele fica na sua área de trabalho quando você coloca, e você só clica no botão e ele começa a tocar, não tem segredo, é como se fosse um WhatsApp, só que você vai ouvir. E para você que tem, por exemplo, que gosta de ouvir alguma coisa enquanto você está fazendo as suas tarefas domésticas ou o seu trabalho secular, né? Você põe um fone de ouvido e é algo que não vai lhe atrapalhar, não vai tirar a sua atenção com o fone de ouvido, você pode colocar o livro para tocar e ficar ali, bacana, tranquilo, sem problema. Por exemplo, você pode colocar no Bluetooth do rádio do seu carro e você ouvir pelo rádio, sem pegar em nada, e andando e ouvindo como se fosse o rádio, tranquilo, né? E dessa forma, meus queridos, nós vamos estar comercializando, acredito que a partir do próximo mês. Um abraço ao presidente da Acalanto, Academia Araguainense de Letras, né? Que nós estamos pleiteando, quer dizer, estamos esperando uma cadeira, né, na academia para fazermos parte dessa tão nobre instituição, né, do estado do Tocantins, da cidade de Araguaína. E o Alexandre, nosso presidente, um abraço, meu querido, e todos os membros da Acalanto. Deus ilumine a cada um de vocês por esse ano, né, que estamos vivendo. A Acalanto, meus queridos, estava um pouco parada há uns anos atrás, e um grande amigo nosso que já partiu, né, para a glória, e estava ali à frente. Agora o Alexandre, né, é quem está à frente da Acalanto, e muitos irmãos queridos que estão ali, muitos homens, né, que estão deixando o seu legado, e mulheres que estão deixando o seu legado na história araguainense, estão fazendo parte ali e estão aguardando vagas, né? Porque nós já temos 40 cadeiras preenchidas. Amém? Amém. Estamos ao vivo no YouTube, no Instagram, na fanpage, no Telegram Comunidade Jesus na Rua, e nas rádios Jesus na Rua Palavra e Oração, e Cristo Poder Alfa. Amém? Amém. Que nós, nesse instante, meus queridos, estamos para começarmos, né, para trazermos esse momento de oração, esse momento de intercessão. E eu quero fazer uma oração por você que está conosco agora e vai permanecer durante a nossa programação, no dia que se chama hoje. Eu quero trazer também para você esta oração. Pai, nós agora, Senhor,
intercedemos por aquelas pessoas, Senhor, que estão vivendo uma dificuldade de saúde, Pai. Em nome de Jesus. Meus queridos, eu não sei qual é o seu problema de saúde, mas eu conheço um que sabe. Sabe e se importa com você. Sabe e está atento ao seu pedido de socorro, à sua oração. A palavra de Deus diz que lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz assim: estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. Meus queridos, se você fizer a oração, Deus vai estar atento ao que você disser em oração, ao que você fizer como agradecimento e como petição em oração na presença dele. Para que você possa receber sua cura, meus queridos, é preciso que você faça esta oração. Pai, te dou graças, porque o Senhor pode me curar. O Senhor pode me dar cura emocional, cura espiritual, cura financeira, cura física, Pai. Pessoas que estão padecendo de doenças e enfermidades no corpo, Senhor. Nesse instante, nós já começamos nesta oportunidade intercedendo por essas vidas, Senhor, e declarando, Senhor, que o Senhor pode, Pai, fazer a diferença na vida dessas pessoas. Essas pessoas estão te pedindo, estão te suplicando, Pai. Estão te agradecendo e engrandecendo o nome, Senhor. Não fazendo uma barganha, Senhor, mas entendendo que o Senhor quem pode nos dar infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder, o poder de Deus que opera em nós, a saber, o Espírito Santo. Amém? Amém. Queridos irmãos, a palavra de hoje, revelada aos nossos corações, está no livro de Hebreus, capítulo 2, versículos do 1 ao 5 e o 18, com o título O Perigo da Negligência, com a palavra o apóstolo Adilson Bonfim. Pai, usa a boca do teu filho para que traga uma palavra de ensino e conforto aos nossos corações nesse dia que se chama hoje. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Meus queridos, nós estamos aqui para trazer essa palavra, meus amados irmãos, para você que está junto conosco. Esses versículos que a Márcia falou, nós vamos começar pelo 18. O versículo 18 é quem vai abrir essa palavra. Mas, meus queridos irmãos, nós estamos lançando um produto que chama Supre Mais Men e Supre Mais Woman. Isso é um suplemento, né? Suprimento de alimento para você. E nós estamos fazendo esse lançamento. Inclusive você que está curtindo a rádio Jesus na Rua, Palavra e Oração, nós estamos passando lá a propaganda do livro e um trechinho do livro para que você tenha um saborzinho daquilo que está no livro Saulo de Tarso versus Paulo de Jerusalém. E esse suplemento, meus queridos, ele vem com uma proposta inicialmente do estado do Tocantins, e em seguida nós vamos expandir para todo o Brasil à medida que as pessoas fizerem pedidos. À medida que fizerem pedidos, nós vamos contactando os correios para nós enviarmos. E esse suprimento, né, o Supre Mais Men e o Supre Mais Woman, ele traz na sua composição, meus queridos, 12 ingredientes que vão fazer aquelas pessoas, aquelas meninas, né, aquelas mulheres que estão
chegando naquela época, naquela fase em que os hormônios ficam um pouco, né, assim, avultados, ele vai trazer o suprimento, né, o tipo de produtos naturais que nós temos. Não há nenhum produto industrializado, meus queridos. Todos são produtos naturais, viu? São produtos que nós encontramos na natureza com tranquilidade, com muita serenidade. Meus amados irmãos, nós vamos agora trazer, né? Eu vou mandar um abraço agora muito especial para o Luciano, que é quem está fazendo o rótulo, né? O Luciano, o Cleuber e Cleuber, né? E nosso querido pastor Cezinha, né? Também nós vamos mandar um abraço para o profeta José Trovão. Um abraço, meu querido. Deus abençoe, Deus ilumine a você e a toda a sua família e essa comunidade que se reúne com você aí no vizinho estado do Maranhão. Também um alô muito especial para a pastora Maria Véria, né, que está conosco, já tem aí, deixa eu ver aqui, 2006, 2004, já vai completar 20 anos. Olha que coisa fantástica. Um abraço, minha querida. Deus abençoe, Deus ilumine. No ano que vem já completa 20 anos, né? E Deus abençoe, Deus ilumine, maninha. E ao Bucho, Zé Buchada, um abraço, meu querido, que está lá na beira do rio Tocantins, né? Ele é pescador de peixes. Deus vai transformar esse homem em pescador de homens, glória a Deus. E também aos filhos, né? Aos gêmeos e aos outros 2 meninos, Daniel e Gabriel. Um abraço, meus queridos. E a maninha filha, um abraço, Deus abençoe. E que nós possamos receber diretamente do trono de Deus esta alegria, este momento de intercessão pelas vidas. Amém? Amém. A palavra de hoje está no livro de Hebreus, capítulo 2, versículos 18 e do 1 ao 5, com o título O Perigo da Negligência. Porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Amém? Amém. Olha só. Tendo em vista que ele sofreu o que ele sofreu ao ser tentado, ele também tem autoridade aqui na terra. Vamos entender uma situação, meus queridos. Eu falei de autoridade aqui na terra e às vezes a gente fica assim um pouco ressabiado com isso, e eu vou trazer aqui a explicação disso. É que Jesus Cristo, ele chegou aqui na terra como homem. Então, a autoridade que ele adquiriu no templo é porque ele era judeu do templo. A autoridade que ele tinha na sinagoga é porque ele cumpriu cabalmente, completamente o rito da sinagoga. Então, ele recebeu poder aqui na terra porque ele venceu esta oportunidade da tentação. Então, quando eu venço aquela tentação, eu tenho autoridade para trabalhar com os meus irmãos, para pregar aos meus irmãos sobre aquela autoridade. Vamos imaginar uma situação. Eu fundei muitas igrejas no Brasil e fora do Brasil. E como nós ainda não tínhamos a pegada de comunidade Jesus na Rua, nós não fundamos igrejas para o projeto Jesus na Rua. Nós fundamos igrejas, entregamos a uma
comunidade, a uma congregação naquela cidade, e eles continuaram. Então, muito bem. Então, hoje nós temos pastores que estão junto conosco, a exemplo de pastor Mox, pastor Cabral, né? E pastor Cardoso, né? Esses 3 estão na África, e nós temos aqueles projetos que vocês já viram no YouTube, enfim, né? Então, o que acontece? Hoje nós estamos ganhando e fundando comunidades no Brasil, né? E que, na realidade, nós temos uma comunidade, e quando se reúne 2 ou mais pessoas, está reunida a comunidade de Jesus na Rua, naquele lugar. Então, diante disso, nós temos essa pegada, meus queridos, essa pegada de fé, essa pegada de crescimento, e, acima de tudo, nós temos a oportunidade de nos juntarmos com nossos irmãos e fazermos aquilo que Deus está nos chamando para fazermos. Por esse motivo, toda a família na terra é chamada pelo nome de Deus. Família de Deus. Amém? Amém. Por isso, é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Tá bem? Amém. Olha só, é preciso que prestemos atenção ao que temos ouvido, para que não nos desviemos. Desta oportunidade, meus queridos, nós podemos entender que aquilo que nós estamos ouvindo, ela é a palavra de Deus. E se a palavra de Deus não volta vazia, ela vai entrar no nosso coração e vai gerar aquilo para o qual ela foi lançada. E nós estamos gerando essa palavra em Cristo. Jesus Cristo gerou no nosso coração, para que essa palavra venha na terra, e essa palavra gere frutos de conversão para o Senhor Jesus Cristo, e frutos de entendimento naqueles que já são convertidos, para que eles possam receber de Deus esta oportunidade. Meus queridos, é necessário que eu e você, que estamos juntos aqui, possamos levar essa palavra para mais lugares. Onde é que nós conseguimos fazer isso, apóstolo? Você consegue mandar essa palavra para mais pessoas, tanto pegando esse vídeo no YouTube e ouvindo a rádio e mandando o link da rádio para as pessoas ouvirem. O link da rádio, meus queridos, é www.jesusnarrua.com.br. Lá na página principal você pode ouvir as rádios, e você pode também, né, além de ouvir as rádios, baixar o link das rádios e baixar o nosso YouTube, o nosso Instagram. Siga-nos no Instagram, na fanpage do Jesus na Rua, no YouTube, né? Para que, quanto mais você vê esse vídeo no YouTube, meus queridos, o YouTube entende que é relevante e apresenta para outras pessoas que estão buscando ali a palavra de Deus. Meus queridos, para que nós não sejamos confundidos, o nosso escritor desse livro, ele vem... Eu acredito, meus queridos, que esse livro foi escrito por Paulo. A pegada de escrita é muito parecida com a dele, mas eu não posso fechar a questão, então eu digo o escritor do livro de Hebreus. E esse livro, meus queridos, por que nós fomos lá para o versículo 18? Porque a conclusão de um tema acontece aqui no versículo 18. Antes que nós
voltemos, né, para o início lá do Hebreus, eu queria que a Márcia fizesse a leitura dos 2 pontos que nós estamos meditando. Por isso, é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição. Amém? Amém. Olha só, se a mensagem transmitida por anjos provou a sua eficiência e toda a transgressão teve a sua resposta, nós entendemos que Deus, através da sua infinita misericórdia e grande e avultado galardão, está nos completando no dia que se chama hoje. A você, meu querido e minha querida irmã, que é evangelista, que é pregador da palavra, medite nesse capítulo 2 de Hebreus. Medite, observe aquilo que o escritor nos dá como direção, como oportunidade no dia que se chama hoje. Amém? Amém. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Amém? Amém. Como escaparemos nós, que nós estamos buscando a salvação, se nós negligenciarmos essa mesma salvação que estamos querendo, que estamos buscando, que estamos nos esmerando para chegarmos ao ponto de estarmos com Deus. Lembrando, meus queridos, que a salvação começa aqui na terra. Vai, apóstolo, agora o senhor está falando heresias? Não, meu querido, basta você ler sua Bíblia. A salvação, a vida eterna, ela não começa quando nós morremos. Ela continua quando nós vamos para a eternidade. Quando é que nós vamos para a eternidade, apóstolo? O Paulo diz, na hora que nós desocuparmos essa tenda que nós ocupamos aqui nesse plano terreno, né? Quando nós passamos, nós já começamos, na hora que nós nos convertemos a Jesus Cristo, nós já temos a vida eterna, meus queridos, e nós estamos vivendo a vida eterna. Amém? Amém. Esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Amém? Amém. Meus queridos, eu vou trazer um pedacinho de um outro versículo para cá, que Paulo diz assim: esta salvação que foi nos anunciada, ela vem primeiro para o judeu e depois para o grego, depois para o gentil. E nesse instante aqui, Jesus Cristo nos anunciou esta salvação. Então, a palavra de Deus, ela é inerrante e eficaz, mais cortante do que espada de 2 gumes, e é apta para discernir juntas e medulas, para nos dar entendimento, direção, conforto e consolo. Olha que coisa fantástica, maravilhosa graça de Deus nas nossas vidas, nos dando vida. Meu querido e minha querida irmã, você que está evangelizando num ponto difícil, num local em que você está sendo ameaçado de morte, vire-se para Deus e diga: Senhor, Tu és o meu Redentor e Tu vive.
dá-me a oportunidade de falar para esse povo, em teu nome. Amém. Amém. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos de acordo com a sua vontade. Amém? Amém. Vamos separar essa parte em 3 partes. Por último, Márcia, nós vamos falar nos dons do Espírito Santo. Como é que é isso? Deus, Jesus Cristo, repartiu a nós, fazendo prodígios e maravilhas aqui nessa terra. Ele curou, restaurou, restabeleceu e, entre outras coisas, ressuscitou mortos pelo dom desse mesmo Espírito. Por esse mesma oportunidade, Jesus Cristo nos deu a direção para fazermos segundo aquilo que está escrito na palavra de Deus. Então, se Jesus Cristo já fez, meus queridos, ele é o primeiro de muitos irmãos que estamos sendo levados para Jesus Cristo através da conversão a ele. Então, nós podemos, meus queridos, nesse instante, nos convertermos a Jesus Cristo e falarmos com ele de maneira amigável. Meu maninho, em nome de Deus Pai, me conceda a graça de levar a palavra de Deus, a sua palavra, levar você, porque na realidade, meus queridos, quando nós levamos a palavra de Deus, nós estamos levando Jesus Cristo para a vida das pessoas, porque Ele é a palavra. Quando nós levamos a palavra, agora nós estamos levando Jesus Cristo para você, nós estamos apresentando Jesus Cristo vivo, inerrante e eficaz, mais cortante do que a espada de 2 gumes. E Jesus Cristo, Ele nos dá o discernimento para aquilo que nós precisamos. Nós estamos fazendo aquilo que é necessário ser feito, levando Jesus Cristo para as pessoas, meus queridos. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos pela oportunidade, Senhor, por esse galardão. Agora, meus queridos, nós vamos falar um pouquinho sobre o dom do Espírito Santo. Márcia, repita de novo essa parte do versículo. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos de acordo com a sua vontade. Amém? Amém. Dons do Espírito Santo distribuídos de acordo com a sua vontade. Meus queridos, quando Jesus Cristo esteve na terra, o Espírito Santo não podia estar nele, porque ele o corpo mortal de Jesus Cristo não suportava a plenitude do Espírito Santo. Então o Espírito Santo vinha sobre Jesus Cristo. Por quê? Porque nós recebemos a vivificação do nosso espírito depois da morte de Jesus Cristo. Antes não tinha como acontecer. Então o Espírito Santo vinha sobre Jesus Cristo. Lucas, ele diz lá no capítulo 9, que naquele instante Jesus Cristo estava ungido para curar. Ou seja, Jesus Cristo estava curando em todo o tempo, mas naquele instante, especificamente, ele estava ungido pelo Espírito Santo para curar e para realizar vários milagres. Que é isso que o nosso Jesus Cristo está falando para nós agora. Que vários dons manifestados pelo Espírito Santo. Dom de discernimento de línguas, dons de curar, dons de restaurar e o dom de pregar a palavra. É um dom do Espírito Santo, que ele vem e vivifica o nosso espírito
para que a gente tenha esta oportunidade, meus queridos, de fazermos tudo segundo a palavra de Deus nos exorta no dia que se chama hoje. Amém? Amém. Não foi a anjos que ele sujeitou o mundo que há de vir, a respeito do qual estamos falando. Aleluia. Amém. Não foi a anjos que ele sujeitou o mundo que há de vir. Não foi a anjos. Foi a nós, filhos. Você que é filho de Deus, meu querido, minha querida irmã, pode sim fazer segundo tudo quanto está escrito na palavra de Deus. E um outro detalhe muito interessante, queridos, olha só. Os anjos, Deus faz deles clarões reluzentes, mas a nós, filhos, Ele nos dá a oportunidade, nós convertidos, de nós sermos feitos filhos de Deus. O que significa isso, meu querido? Que quando você se converte a Jesus Cristo através da palavra de um desses evangelistas, missionários, aqui na terra, você tem o poder de ser feito filho de Deus. Tem o poder de ser feito filho de Deus. Então você não é qualquer pessoa, você não é qualquer um. Não, você é filho de Deus. E por ser filho de Deus, você pode e deve levar a palavra de Deus a bom termo, que foi para isso que você foi criado. Para louvar a Deus através da pregação da palavra ou através de levar Jesus Cristo para as pessoas. Amém? Amém. Porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Por isso, é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos de acordo com a sua vontade. Não foi a anjos que ele sujeitou o mundo que há de vir, a respeito do qual estamos falando. Amém? Amém. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela vida dos teus filhos ao redor. E eu vou fazer uma pequena oração. Pai, traz o entendimento e discernimento aos teus filhos que estão ao redor do mundo, Senhor, para essa palavra no dia que se chama hoje. Amém? Amém. Sejam parceiros das escolas bíblicas para a vida Rehoboth, com valor simbólico de R$ 35. Sejam parceiros das rádios Jesus na Rua, com valor simbólico de R$ 50. Depositem na chave Pix jesusnarua@gmail.com. Antes de reclamar, olhe ao seu redor e agradeça pelo que você tem.